nós estamos no século XXI, no comecinho do século XXI. Então a gente ainda é muito ligado ao século XX, que foi um período em que mundialmente existiam muitas guerras, mas as principais delas vão ser a Primeira Guerra Mundial, né, envolvendo a Europa, a Segunda Guerra Mundial, envolvendo a Europa, Japão, lá na ponta. Mas Estados você viu Unidos. que a Rússia sempre esteve presente, a Rússia? Sempre esteve presente, claro, um império. Sim. E a Guerra Fria, que nada mais era do que a disputa por áreas de influência entre o capitalismo Estados Unidos e União Soviética, que era o socialismo. Eram dois blocos ideológicos que partilhavam o mundo e tentavam disputar áreas de influência dentro dos países. A ganância, eu vejo muito ganância nisso, não sei. Disputa por áreas, muitas vezes ligadas a questões econômicas, tecnológicas, enfim, é sempre em volta do dinheiro mesmo. E o que acontece hoje ali dentro a gente ouve os noticiários e fica chocado. Acho que todo mundo... Da Rússia, né? Todo mundo assiste a televisão e fala, não acredito que eu tô vivendo isso. Além de ter vivido uma pandemia, né? Todo mundo pensa assim, poxa, eu não queria estar vendo uma pandemia, eu queria estar vendo um tempo normal, né? Sim. Mas, gente, sinto muito, não existe tempo normal. A gente sabe que as guerras sempre vão acontecer, infelizmente. Você acredita que... Eu já tô falando dessa forma. Os historiadores daqui 20 anos vai relatar o que está acontecendo atualmente na Rússia como uma terceira guerra mundial? Acredito que sim, mas é muito difícil opinar sobre isso. Porque tá nós estamos vivendo o tempo real. Sim. Por quê? Porque a gente tem que enxergar mais ou menos assim. Aquela região da Ucrânia com a Rússia, desde a Idade Média, era como se fosse um principado só, um povo só, que era o Principado Rus de Kiev, envolvendo territórios da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia ali, certo? E aí, a partir do século XVIII, a Rússia se torna todo aquele território um Império Russo. Esse Império Russo vai acabar só no século XX, 1922, com a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? E aí, isso perdura até os anos 90. Então, passa a Segunda Guerra Mundial, tudo ali é a União Soviética. É como se fosse tudo um povo só. Mas, na verdade, historicamente, não. Né? Porque tem as etnias, cada país já era um país, enfim. E aí, quando acontece em 1991 a dissolução da União Soviética, esses países do leste europeu que eram integrados à União Soviética, eles acabam se tornando independentes e disputa pela Rússia do lado de cá, oriental, e pela Europa ocidental. Disputa por área de influência, né? Tipo, quem vai ter acordo econômico ali, questão política, né? Não deixar a Rússia tentar incorporar de novo, esse tipo de questão. E a Ucrânia se torna independente nesse ano de 1991. E a partir disso, a Ucrânia tem alguns governos que são pró-Rússia, que são contra a Rússia. E em 2014, a gente nem sabe disso, né? Pra você ver o tanto que as coisas já estavam acontecendo e a gente Rússia sempre presente, querendo pegar uns territórios, vamos falar assim. Eu falo... O jeito popular, O jeito popular. Mas em 2014 foi derrubado um governo pró-Rússia na Ucrânia, e aí a Rússia já ficou, poxa, já não tem mais aliado na Ucrânia. O que a Rússia fez? Anexou a Crimeia, que é uma península que fica ali ao sul da Ucrânia, ao norte tem o Mar Negro, que é um território muito bacana, é uma base naval importante para a Rússia. A Rússia vai lá e domina a Crimeia, que já era da Ucrânia desde 54. Aí pronto. A partir desse momento, a própria Rússia e os ucranianos, acontece dentro da Ucrânia uma guerra civil. Porque ali no leste da Ucrânia, que é bem pertinho, grudadinho com a Rússia, existe um movimento separatista de gente que mora ali e que se identifica com a Rússia. Eles falam russo, certo? Sim. Então é a região de Donbás, uma bacia que tem ali, Donbás. Algumas cidades que estão ali. E aí esse povo que está ali, que fala russo, que tem a etnia mais ligada à Rússia, começa a querer se separar da Ucrânia. Mas a Ucrânia é um país, a Ucrânia não vai deixar, é uma república. Sim. Então há uma guerra civil entre o exército ucraniano e esse povo separatista ali do leste ucraniano. E a Rússia só de olho tentando falar, olha pessoal, tô aqui, né? Tô aqui, vou ajudar vocês ali do leste da Ucrânia. Entendi. E aí teve alguns acordos, em 2015 teve um acordo em Minsk, que é a capital da Bielorrússia, para ver se esse cessar-fogo parava, né, entre o exército ucraniano e a guerra civil ali. Não deu certo. E aí, para piorar tudo, Carol, o que acontece? Tem a OTAN,
né, que é a Organização dos Tratados do Atlântico Norte, que começa a ter alguns países antigos do leste europeu ali se aliando à OTAN e a Ucrânia querendo se aliar à OTAN. Então, eu ia te perguntar sobre o presidente da Rússia. Então, porque tudo indica que ele quer dominar mais áreas. Você acredita que ele está querendo pegar a Europa para ele? Ninguém que sabe. Ele está querendo... Ninguém sabe exatamente qual é a intenção. O Putin, ele, que é o presidente da Rússia, o que ele fala? Ele fala que ele está fazendo uma causa humanitária, né? Humanitária matando gente, Sim. né? Porque o povo ali do leste da Ucrânia queria se separar. Então, ele diz que tem gente nazista lutando com a Ucrânia, sabe? Ele tem... Só que a gente sabe, e ele também já falou, que ele não aceita que a Ucrânia se envolva com a OTAN. Por quê? Porque a Ucrânia está grudada na Rússia. Então ele acha que a Ucrânia, se aliando à OTAN, vira um território alvo contra a Rússia. Pode colocar míssil ali, tentar contra a Rússia, mas isso nunca aconteceu. Você tem outros países ali que são do lado da Rússia e que são da OTAN também. Então você acha que está meio que indefinido ainda? É uma situação que ainda não dá pra gente... Não dá pra saber exatamente o que vai acontecer. Só que politicamente e geopoliticamente eu andei lendo umas coisas interessantes. A gente pode dizer que a gente está numa iminência de uma terceira guerra mundial? Isso que eu ia te perguntar. Por quê? Porque os outros países da Europa e Estados Unidos, por exemplo, já estão fazendo sanções econômicas contra a Rússia. Já. Não está em conflito bélico, mas existem sanções ali dentro contra a Rússia. Entendeu? Por exemplo, o Japão, na época da Segunda Guerra Mundial, ele atacou os Estados Unidos, por quê? Porque os Estados Unidos fazia sanção contra, porque os Estados Unidos ajudava a China, que era um território de disputa com o Japão, através de sanção econômica. Então a sanção econômica acabou fazendo com que houvesse conflito bélico. Então, infelizmente... Não dá pra gente saber e já tá indo pelo caminho da terceira guerra. A gente acredita que tudo pode acontecer. Pode ser que não seja isso. Só daqui 20 anos pra gente saber, pra gente estudar e criar algumas